Olá, boa gente. Hoje estamos aqui para gravar o primeiro episódio do É Tudo Treta. O meu nome é Hélder Ferreira e estou aqui com a Luciana Mendes. Olá, obrigada. Há 4 anos, o mundo da Luciana virou de cabeça para baixo quando foi diagnosticada com um osteosarcoma na maxila. Teve que abraçar uma batalha que desafiou não só a saúde física, mas também a resistência emocional contra a crueldade do julgamento dos outros. Desde o momento em que o penso e a máscara que cobriam as imperfeições da Luciana caíram, ela foi confrontada com olhares invasivos, risos cruéis e comentários carregados de maldade. Mas a Luciana nunca se curvou e, em vez disso, levantou-se para partilhar a sua história e confrontar o body shaming de frente. A sua jornada até aqui foi marcada por momentos vulneráveis e, ao mesmo tempo, de uma força inabalável. Desde os dias de luta contra a doença, a enfrentar tratamentos agressivos e cirurgias dolorosas, até aos desafios diários de reconstruir a autoestima, ela recusou-se sempre a ser definida apenas com base nas suas cicatrizes. No meio de todos estes desafios, ainda conseguiu encontrar inspiração na sua própria jornada de superação e transformá-la numa mensagem poderosa de aceitação e resiliência para os outros. Quase que chorar. Luciana, achas que em poucas palavras aquilo que o nosso pós-off deixou aqui, achas que resume aquilo que é a tua vida nestes últimos tempos? Era bom que resumisse, mas não. Tem sido uma panóplia de coisas a acontecer e, sinceramente, eu nem sei como é que consigo acompanhar tudo, porque às vezes sinto que não estou a conseguir acompanhar tudo o que me tem acontecido. E acho que agora, que tenho tido um bocadinho mais de descanso das cirurgias, é que está a cair tudo em cima e estou a ter a noção de tudo o que me aconteceu. Este é o momento em que tu sentes que estás realmente a perceber o que se passou à tua volta, porque Sim. estiveste a viver a coisa de forma tão intensa que nem paraste se calhar um momento para. Sim, porque não foi só olhar para ti. um cancro que me aconteceu, foi uma mudança, foi um cancro na minha cara. Mudou-me a identidade, mudou a minha vida toda. Se fosse noutro sítio do corpo, eu pura e simplesmente poderia esconder, na minha cara não. A minha sorte foi que aconteceu em plena pandemia e a máscara para mim fazia-me sentir normal. Perto de toda a gente eu era só mais uma pessoa. Mas quando a pandemia acabou e quando eu tive que tirar a máscara, as coisas mudaram e percebi que eu não era só mais uma pessoa, eu era uma pessoa que estava mutilada. E as pessoas reparavam nisso. Diz-me, numa sociedade em que a imagem é tão importante, como é que foi viver aquele primeiro impacto da primeira mensagem que recebeste e que percebeste que a tua vida ia mudar e que o teu aspecto ia mudar, e o quanto a sociedade, que nós sabemos, dá importância, se calhar até em demasia, à imagem? Isto foi assim, eu tive o cancro e a primeira cirurgia correu bem e a minha cara não ficou assim tão diferente. O problema foi que eu andei 1 ano e meio a reclamar na altura ao médico e a dizer que havia alguma coisa que não estava bem, e não estava. E após 1 ano e meio fui operada da segunda vez e a segunda cirurgia é que eu fiquei completamente diferente. Aí sim foi a fase mais difícil, porque não só eu tinha que encarar a minha cara, minha cara todos os dias em frente ao espelho, como também tinha que lidar com a minha nova imagem. E estava completamente diferente daquilo que eu era, completamente diferente. A minha cara tinha mingado, eu fiquei com o lábio completamente colado ao nariz, eu não tinha dentição, porque para sair o cancro teve que sair a dentição toda, juntamente com o osso, e eu era outra mulher. E tive que me adaptar a isso e foi muito, muito cruel, tanto para mim como para as pessoas à minha volta. Tenho a certeza que sim, que devia ter sido uma coisa incrível. E eu, se calhar, vou fazer aqui um à parte, porque eu conheci a tua história e deixa-me dizer-te, antes de mais, que acho que és uma mulher lindíssima e não tenho dúvidas nenhumas que o que tu passaste devia ter sido uma coisa duríssima. Eu conheci a tua história através das redes sociais. E foi extremamente impactante para mim conhecer aquela história, e quando logo conheci a história, falei logo com a nossa diretora de marketing para lhe dizer que tínhamos que te convidar para ser nossa embaixadora. Obrigada.
porque eu acho que a tua história precisa de ser contada, a mensagem precisa de chegar a pessoas que não só que passam pelo mesmo, da mesma doença que tu, mas que precisam do conforto para se transformarem e se automotivarem, porque acho que aquilo que vi foi uma pessoa que efetivamente passou por um sofrimento grande, mas que tem capacidade de superação e de se encontrar novamente e de voltar a ser feliz. E se calhar isto levava-me para aqui para uma outra questão, que é: nós acostumámos-nos ao sofrimento? Ou é algo que... Não. Ou é algo... Não. Eu não me acostumei. Detesto sofrer, mas não me acostumei ao sofrimento, sou sincera. Eu sou uma pessoa que estou sempre à procura de coisas melhores, para mim, neste caso. Eu não me deixo que os outros me limitem. Quando me dizem que não é possível para os outros, para mim é. Eu não me deixo limitar por aquilo que os outros me dizem. E estou sempre numa procura da minha melhor versão. Eu podia ter ficado como estava. Muita gente fica assim. Mas eu percebi que não ia ser feliz. É aí que eu quero chegar. Porque a dor não ou seja, nós não escolhemos ter dor ou não ter, mas escolhemos sair do sofrimento ou não. E nós podemos nos focar em sermos os coitados e mantermos enquanto coitados. Foi uma coisa que eu reparei em ti, é que tu não és essa pessoa, te focaste em sair desse mau momento e transformar-te, e depois vemos aquela pessoa que está nas redes sociais, da forma como tu estás, e que de alguma forma é inspiracional. Aquilo que eu vejo e sigo-te e volto a dizer, és uma pessoa que me inspira, enquanto ser humano, alguém como eu, que quer crescer, quer se tornar um melhor ser humano. Seguir-te é uma coisa incrível, e tenho percebido que há muita gente que precisa de ti e que precisa do teu trabalho que fazes nas redes sociais para deixarem este foco na dor, para passarem a ser felizes com aquilo que têm e ultrapassarem os obstáculos. Perceberem que é temporário. Acho que o fundamental é percebermos que é temporário. Eu, por mais que me doa, custa-me ver a minha imagem, mas eu penso assim, ok, isto é temporário. E todas as vezes que eu entro para dentro de uma cirurgia, que já vou em mais de 20 e tal cirurgias de reconstrução, eu penso sempre, isto é para eu me melhorar. Penso sempre nisso. As pessoas às vezes dizem, eu vou ser operada, como é que tu consegues? Quando estiveres lá deitada, pensas, isto é para eu melhorar. É isso que tu tens de pensar, é sempre esse foco. Custa-me, e já passei por coisas que as pessoas nem têm noção. Já me cozeram a boca, já me tiraram daqui de baixo e colocaram em cima, andei com a boca cozida, a comer com uma palha, e mesmo assim eu pensava, isto é temporário. Andei mesmo com a boca cozida, é que não é brincadeira, e as pessoas às vezes pensam, mas andavas com a boca cozida como? Era mesmo a boca cozida. E eu passei por isso tudo, e agora olho para trás e penso, como é que eu consegui? Eu acho que eu quero sempre o passo a seguir. Ainda agora tive mais umas intervenções e toda a gente me pergunta, já estás satisfeita? E eu, não. Toda a gente contente por mim. O objetivo é voltar à Luciana. Eu sei que nunca mais hei de ser a mesma pessoa. Eu sei, tenho noção disso, mas até posso ser melhor, não sei. Não é? Agora, se eu parar, nunca saberei. Deixa-me aproveitar aquilo que tu estás a dizer porque se calhar aquilo que tu me estás a dizer eu não volto a ser a mesma pessoa. Claro que não. A imagem, a nível de imagem, mas também tenho a certeza que tu nunca mais és a mesma pessoa psicologicamente. Conta-me essa transformação. No que é que tu te transformaste? Não sei, isto é um bocadinho difícil sempre. É sempre melhor os outros falarem essa parte sobre nós. Mas noto que estou muito mais... eu antes não era uma pessoa muito... de toque, de abraços, por exemplo, de tocar nas pessoas, e noto que estou completamente diferente nesse sentido. Toda a gente à minha volta me diz isso. Eu era muito mais fria, era muito mais, este é o teu espaço, este é o meu. E agora, depois do cancro, eu noto que estou muito mais empática nesse sentido. Eu sempre fui empática, mas estou muito mais de dar. Acho que dou muito mais. E de mim, porque eu sempre fui de dar, neste caso, mas dou muito mais de mim. Agora já não tenho tanto medo de dar, lá está, de me entregar, digamos assim. Amigos, família, eu sempre fui aquela pessoa que cuidava, mas nunca era muito de abraçar, de toque. Toda a gente sabia que eu estava ali, mas nunca foi esse tipo de pessoa. E noto que com o cancro essa parte mudou. Efetivamente, estou muito mais afetiva, sem dúvida. Até porque eu concordo imenso contigo, até porque eu acho que um abraço não tem preço, principalmente naquelas pessoas que nós gostamos.
E muitas vezes quando as perdemos é que damos por ela quanto estaríamos dispostos a pagar ou a dar para ter novamente o abraço daquela pessoa, não é? E é duro quando se perde pessoas e nós nunca mais temos oportunidade para lhes dar o abraço, e eu acho que isso é uma coisa incrível, e eu não tenho dúvidas nenhumas que tu passaste por um processo, e acho que não estás a contar tudo, é só a minha opinião, acho que não estás a contar tudo, porque enquanto ser humano devias ter transformado numa mulher incrivelmente forte, porque ninguém passa pelo processo que tu passaste e com as dificuldades. Sim, mas isso é sempre uma coisa que os outros veem em mim, eu nunca, lá está, eu acho sempre que sou fraca neste caso. E como ainda agora a minha terapeuta me disse, tu não és fraca, tu estás a ser forte há muito tempo, porque depois eu não me permito fraquejar. Eu sou muito assim, sou muito dura comigo. Não, eu tenho que passar esta etapa, eu tenho que fazer isto, eu tenho que conseguir isto. Acaba uma coisa, já estou focada na próxima. E depois não relaxo. E depois acho que estou a ser fraca nesse sentido e não estou. Eu estou a ser forte, só que eu exijo sempre muito de mim. E essa parte do ser forte, só agora é que se calhar eu estou a tomar um bocadinho essa consciência. E se calhar agora posso dizer, pronto, sou uma pessoa forte. Se bem que fico sempre com vergonha, porque não quero que os outros sintam que eu, de certa forma, me estou a exibir ou alguma coisa do género. Não, mas é uma realidade. Eu sou uma pessoa forte, já passei por várias adversidades e levantei-me sempre. E irei-me continuar sempre a levantar. Isso não há... Eu sou assim, sou muito focada. Posso ir lá ao fundo, mas eu venho sempre para cima. Isso não há problema nenhum. Isso provavelmente tem a ver com o facto de seres uma pessoa humilde e que de alguma forma isso mantens essa humildade. Claro. Não me esqueço de onde vim. E não consegues perceber o quanto forte te tornaste enquanto ser humano, porque é mesmo muito difícil alguém passar por aquilo que tu passaste. Colocava-te aqui uma outra questão que é... No momento em que tu te viste pela primeira vez ao espelho, depois da primeira cirurgia, qual foi o teu sentimento? Eu estava no hospital e estavam-me a levar para a casa de banho porque eu fiquei sem andar e sem falar. Deixa-me só fazer um enquadramento. A Luciana trabalhava em televisão e durante muito tempo trabalhou em televisão e em comunicação. É alguém que a imagem era algo fundamental e não tenho dúvidas nenhumas enquanto mulher, enquanto profissional, ou seja, a imagem devia ser algo que era extremamente importante para ti, que fazia realmente diferença na tua vida. Sim. E de repente mesmo a nível de relações sociais, mesmo a nível de relações, eu estava numa relação e não só com os meus amigos, com tudo, eu percebi que foi um choque também quando me viram. Eu senti até que os outros ficaram mais chocados do que eu. Sou sincera. Porque era isso que eu estava a contar. Eu fui operada, tiraram o osso da perna para reconstruir a maxila e eu fiquei sem andar e sem falar quando acordei. E estive quase um mês acamada, sem poder me levantar. E todos os dias eu tirava uma fotografia às 7 da manhã. Quando acordava, eu todos os dias tirava uma fotografia à minha cara, que era: eu vou desinchar. Eu todos os dias via uma evolução. E lembro-me quando me levaram à casa de banho de cadeira de rodas, pensavam que eu ainda não me tinha visto. E passei pelo espelho e viraram, que era para eu não olhar para o espelho. Eu disse: não há problema, eu posso me ver ao espelho, porque eu todos os dias tiro uma fotografia para ver a minha evolução. Eu estava muito focada. Eu acho que em toda a minha vida nunca estive tão focada como quando estive no hospital. Eu não falava, eu tinha papéis onde comunicava com os enfermeiros e eu todos os dias estava deitada na cama e pensava: tu vais desinchar e tu vais andar. E a verdade é que diziam que eu podia ter alguma dificuldade a andar, eu não tenho nenhuma, ando normalmente. A minha cara dava-me 2 anos para eu desinchei em menos de 1 ano e foi tudo mental. Portanto, nós temos a ajuda dos médicos, mas se não for a nossa cabeça, temos mesmo que ser muito fortes mentalmente. Por isso é que eu digo, eu percebi, olhei para a minha cara e percebi a dimensão do estrago, mas estava mais preocupada até como é que os outros me vão receber. Porque estavam habituados a uma imagem minha, não é? Uma Luciana diferente, e depois iam-me ver daquela maneira. E foi duro ver as caras das outras pessoas. E como é que foi essa recepção das pessoas à tua volta? Muita gente não teve noção. Houve muita gente que foi assim um bocadinho deselegante comigo e diziam-me: ai, os médicos foram tão maus contigo, estás tão esquisita, estás diferente, olha o que é que te fizeram. Uau. Foram coisas assim, e pessoas chegadas, não eram desconhecidos. Isso veio depois com a internet, mas as primeiras pessoas foi muito complicado de perceber a desilusão e das pessoas olhar para mim, do género: pois tu nunca mais vais ficar bem, e agora? Era aquela ideia: não, as pessoas não me conhecem, é o limite delas, não é o meu, porque eu não desistia. Eu pensava... Desumano. Fazia automaticamente ouvidos moucos àquilo que me diziam, mas doía, claro que doía. Ainda deves doer. Claro. Ainda deves passar,
porque a mensagem está lá e ficou lá atrás, mas está guardada provavelmente aí num cantinho do teu coração. Sim, e eu ainda não estou como irei ficar, não é? Eu ainda estou no processo. Portanto, eu sempre que conheço alguém novo, o meu pensamento é logo, a pessoa está a olhar para a minha cara. A pessoa está a ver o que é que se passa comigo, os meus defeitos, as cicatrizes. Eu penso logo nisso. É uma coisa que está sempre consciente na minha cabeça. Não me esqueço. Curiosamente, não me esqueço mesmo. Acho que fiquei um bocadinho obcecada em ficar bem e em lutar por mim, que é uma coisa que está sempre consciente. Uau! Numa publicação em setembro de 2002, tu referes-te que o cancro tirou-me o meu rosto, mas não me tirou a vontade de viver. Isto é verdade? Nenhum momento da tua vida, deste processo, tiveste vontade de desistir? Tive. Com a quimioterapia, eu fui operada a primeira vez e tiraram-me o tumor na totalidade. Fiquei sem cancro e pensei, não vou fazer nada. E de repente dizem-me que eu vou fazer quimioterapia e radioterapia. Eu sempre fui uma pessoa um bocadinho cética com essas coisas. E fiquei um bocadinho revoltada quando soube que ia fazer uma quimioterapia. E ainda por cima era a quimioterapia mais forte que existe no mercado. E avisaram-me logo. E foi na quimioterapia que eu fiz 4 ciclos. E foi na quimioterapia quase que eu ia perdendo a vida. Não foi da doença, mas ia sendo da cura, como se diz. E se eu não pedisse à médica na altura para me reduzir um bocadinho a quimioterapia no fim, eu provavelmente não estaria aqui. E também recusei fazer radioterapia. Porque eu pesquisei muito pelo meu tipo de tumor, entrei em contacto com outras pessoas de outros países, porque aqui em Portugal não havia informação nenhuma, só me diziam, é um tumor raro, é uma coisa complicada. E eu disse, não. Eu entrei em fóruns nos Estados Unidos, falei com pessoas de completamente sítios opostos, e encontrei uma menina que tinha sido entrevistada pelo The Sun, uma modelo que tinha tido o mesmo tumor que eu. E entrei em contacto com ela via Instagram, ela respondeu-me logo, explicou-me tudo aquilo que tinha passado e apresentou-me a mais 3 outras meninas no mundo, com sítios completamente diferentes, que partilharam comigo o que é que tinha sido feito com elas. E então foi através delas que eu me pude perceber, não é? Que eu pude perceber o que é que elas tinham feito e aquilo que eu não iria fazer aqui. Então eu recusei fazer a radioterapia, a médica não gostou muito. Eu expliquei-lhe, olha, eu falei com pessoas fora de Portugal que tinham tido o mesmo tumor que eu e não lhes foi feito este tipo de tratamentos. Portanto, respeito e acredita que eu estava super, super nervosa ao dizer isto a um médico, não é? Estava a contrariar um médico, mas fui avante e não fiz, só fiz mesmo a quimioterapia e a quimioterapia quase me tirou a vida, sem dúvida. E foi nessa altura que me cheguei a despedir de amigos, de família, porque eu estava muito fraca. Eu não era eu era uma sombra daquilo que eu sou. Não tinha brilho nos olhos, eu não andava, eu não comunicava, eu estava todo o dia deitada, super magra, não tinha forças para caminhar, eu para ir à casa de banho tinha que ir alguém comigo ao colo. Foi bastante complicado essa altura, então eu não queria ser um fardo para ninguém. E nessa altura, sim, pensei mesmo que ia morrer. Aliás, toda a gente pensou. Quando tinhas o mundo a apontar-te o dedo, tu estavas preocupada com as pessoas à tua volta? Sim. De alguma forma? Sim. Sempre foi um bocadinho assim. E acho que o cancro também veio para isso, para eu olhar para mim, para olhar para dentro, para perceber que eu também tinha valor e eu também era necessária, não eram só os outros. Acho que foi um bocadinho por aí. Acho que tive que deixar de cuidar dos outros e aprender a ser cuidada também, que foi uma dificuldade para mim, porque era sempre eu a cuidadora e naquele momento era eu a cuidada e tive que estar dependente. Sim, mas dá para perceber que tu és uma mulher extremamente forte e que as pessoas à tua volta, mesmo apontando-te o dedo e ferindo-te, e a sociedade tem essa capacidade e o programa que nós estamos hoje, e o tema que estamos a tratar é o body shaming, percebe-se, e a mensagem que nós de alguma forma queremos levar para a sociedade é o impacto que as pessoas têm à nossa volta, no sentido de conseguirem destruir a nossa autoestima e muitas vezes conseguir destruir a nossa vida. E provavelmente em alguns, muitos momentos, tiveste pessoas que, de uma forma se calhar direta ou indireta, tiveram esse impacto no sentido de destruir a tua vida. A propósito do vídeo, daquele vídeo que eu gravei, eu já, durante estes 4 anos, já ouvi coisas muito feias a meu respeito, coisas que me magoaram. Mas naquele dia que eu estava a caminhar na praia com uma amiga, a conversar, e que sai um grupo de miúdos e que olha para mim e que me começa a gozar,
E aquilo magoou muito, especialmente que foi uma menina que começou aquilo, uma mulher, não é? Uma jovem mulher, digamos assim, uma adolescente. E foi isso que me magoou, ter uma mulher, não é? A apontar para mim e a não perceber o que é que se tinha passado comigo e a chamar os outros para me gozarem todos. E depois todos olharam para mim e fizeram um gesto de vómito e naquele dia aquilo magoou-me imenso, porque eu pus-me a pensar, eu sou assim tão nojenta, eu meto assim tanta impressão aos outros, aquilo mexeu imenso comigo e vim para casa bastante mexida. E fiz aquele vídeo e depois arrependi-me logo de ter feito o vídeo. Pensei, vou apagar o vídeo, que horror, as pessoas vão pensar... Mas acho que ainda bem que o fizeste. Mas pensei logo, vão-me julgar, vão pensar que eu estou aqui a fazer-me de vítima e não sei o quê. Eu pensei mesmo em apagar o vídeo. E não sei porque eu deixei-o. E no dia a seguir, quando acordei, foi surreal. Foi uma enchente de mensagens de pessoas... eu senti ali um amor, aquele amor que eu não tinha sentido no dia anterior. Eu acho que ainda agora me vêm as lágrimas aos olhos. Porque eu comecei logo a chorar. Logo que vi o vídeo, acredita que foi mesmo impactante, porque eu acho que poucos vídeos tiveram tanto impacto na minha vida do que aquilo. E percebi quanto a sociedade consegue ser dura e quanto a má formação, porque depois eu nem sequer quero levar só para a culpa daqueles miúdos, é da formação e da vida e do acompanhamento que os pais lhe dão, e eu sou pai. E tento e esforço-me imenso porque sentia-me mesmo muito envergonhado em ter um filho ou alguém próximo de mim que tivesse um comportamento daqueles. E aquilo bateu-me mesmo. Eu imagino o quanto tu deves ter sofrido, porque provavelmente... Para ter publicado aquele vídeo foi mesmo um sofrimento grande que senti naquele momento. E aquilo parecia que estava a exorcizar a dor. Fiz aquilo mesmo para exorcizar a dor. E o curioso é que ainda cheguei a receber mensagens dos miúdos que lá estavam a dizer que estavam no grupo e a rirem-se. Não tinham tido noção do que me tinham feito. Mesmo assim, depois de eu ter exposto, ainda recebi mensagens mesmo. E bloqueei. E pensei, tipo, mesmo assim não estás a ter noção, mas a vida eu sei que lhes irá encarregar de ensinar, porque ensina a todos. Portanto, não serão exceção. Acho que mais uma vez compete também aos pais destes miúdos perceberem muito do que é que devem fazer, enquanto primeiro começarem a perceber de pessoas, porque acho que é uma coisa que a vida não nos ensina e não nos dá grande formação no que diz respeito a percebermos de pessoas. Nós percebemos de matemática, vamos para a escola, aprendemos de muita coisa, de ciências e de Excel e coisas do género, mas depois construção de caráter, acho que é uma coisa que falta desde a idade tenra. Acho que agora ainda está a piorar um bocadinho. E acho que cada vez piora mais, não tenho dúvidas nenhumas. Deixa-me colocar-te uma outra questão. Em algum momento sentiste que houve pessoas que se afastaram de ti pelo facto da tua imagem ter mudado? Sim. Primeiro, pessoas próximas? Sim, muita gente se afastou por causa do cancro ao início. Eu tive amizades que ninguém comunicou comigo porque não sabiam e depois mais tarde voltaram e disseram, era difícil para mim. E eu dizia, e para mim? Não era? Era eu que estava a viver o cancro. Eu podia ter morrido. Há pessoas que se afastaram, porque isto é a mesma realidade. Eu estive mesmo por um fio e podia ter morrido e pessoas nunca tinham comunicado comigo, nunca me tinham dito, olha, lembrei-me de ti, um beijinho. Não era... Mas eram amigas? Pessoas que sim, tu consideravas... chegadas, sim, tipo, se afastaram. São meus pessoas amigos que não sabem lidar com a dor. E depois também pessoas que não são amigos. Só são amigos para os copos, para as coisas boas e depois quando existe algum problema as pessoas afastam. Quando é para rir. Quando é para rir, todos riem. Quando é porque para chorar... eu noto que as pessoas, muita gente diz, se precisares de mim, diz alguma coisa, ou eu estou aqui. Mas na realidade, se nós precisássemos, contava-se pelos dedos, as pessoas que realmente estariam ali. E eu nessa fase apercebi-me disso. Apercebi-me que há pessoas que são temporárias, que só estão connosco num determinado tempo e uma altura e depois tudo bem. A vida passa. Conhece outras pessoas, introduz outras pessoas na nossa vida e pronto. E essas vão ficando para trás. É o que é. Aprendi mesmo a não lhes dar valor. Naquela altura magoou-me. Mas depois, quando fiquei bem, já entraram em contacto comigo. Curiosamente, e quando me viram na televisão a dar entrevistas, também entraram em contacto comigo. Sentem que já estás recuperada, então já se podem novamente aproximar. Sim, ou que também, de certa forma, também como cresci nas redes sociais, também há um bocadinho isso, esse estigma de... Já fiquei relevante. Quando estava doente não tinha relevância e se calhar era uma pessoa que ia morrer, não é? Uma coitadinha que ficou com a cara deformada, mas como eu depois também transformei aquilo que me aconteceu, comecei a comunicar nas redes e a perceber que havia alguém do outro lado que se sentia como eu, que já tinha passado por processos também difíceis. Comecei a partilhar nas redes e comecei a encontrar ali uma comunidade. E então começou a crescer cada vez mais. Então para algumas pessoas depois isso já se torna tipo, ai, deixa-me voltar a falar para ela. Agora se calhar ela não se escondeu, não ficou em casa a chorar por aquilo que lhe aconteceu. Não, eu aproveitei aquilo que me aconteceu, que não há mal nenhum.
Ainda há pouco estávamos a falar sobre isso. Sim. Não há mesmo mal nenhum em tornar uma coisa má que me aconteceu numa coisa boa. Não há problema nenhum. Eu demorei algum tempo a perceber isso e demorei algum tempo a aceitar o termo influencer, quando me diziam. E depois pensei, não, realmente, se calhar aquilo que eu estou a fazer é mesmo ser uma influencer. Porque diziam-me sempre isso num tom de gozo, com uma conotação negativa. E eu própria também achava. Mas agora comecei a perceber, não, se calhar o trabalho que eu faço é mesmo influenciar. E se estou a influenciar pela positiva, eu aceito o E um rótulo. grande trabalho, trabalho que estás a fazer. E dizia-te há pouco porque eu acho que realmente fazia mesmo sentido e sabes que eu sou da área dos negócios, é muito mais a minha praia do que outra coisa qualquer. E mesmo do ponto de vista, se calhar até espiritual, acho que, ou pode fazer sentido, este caminho seguinte, porque na mulher que tu te tornaste, naquilo, do meu ponto de vista, faz muito sentido, porque acho que as coisas não acontecem por acaso. E se calhar há outras pessoas a precisarem da tua mensagem, a precisarem do teu apoio. E não sei se isto faz algum sentido para ti. Sim, sim. Eu estava adormecida antes da doença. Eu estava adormecida. Estava a trabalhar numa coisa que eu não gostava, a ter uma vida que eu não gostava. E o cancro foi uma coisa muito dura, mas também serviu aqui para avalar as estruturas e para me dar aqui um abanão e acordar. E perceber que eu também tenho direito a fazer coisas e também tenho direito a querer mais e a ser mais, porque eu antes disto estava adormecida. Já te sentes bem na tua pele? Ainda não. Ainda não te sentes bem? Não. Precisas de continuar? Sim, sim, sim. Sou sempre muito honesta com aquilo que estou a sentir. Eu não digo que não tive dor ou que não dói. Eu sou sempre muito honesta. Não vais dizer que não é fácil quando... Claro, porque não quero que as pessoas pensem que isto... agora estou a fazer tratamento e está tudo bem. Não. Há dor. E o cancro não acaba só quando deixamos de fazer tratamentos. O cancro continua. Há um medo que existe dentro de um doente que deixa de ter cancro e que pensa, eu posso vir a ter novamente. Isto é uma coisa que nunca larga a pessoa. Não é? Vive sempre aqui. Um doente de cancro nunca fica o mesmo depois de ter cancro. Eu tenho medos novos, não é? E tive que aprender a lidar com eles e aprendo a lidar com eles novamente. E é uma nova Luciana, lá está, e penso sempre, mas eu sei que vou durar muitos anos. Disso eu não tenho dúvidas, não é? Sei que ainda vou ter algumas cirurgias de reconstrução, mas sei que vou durar muitos anos. Isso ninguém me tira da cabeça. Mas é um medo que se instalou aqui, não é? Uma coisa que está aqui, que eu não me lembro todos os dias, como é óbvio, mas se tem alguma dor ou se há alguma coisa diferente no meu corpo, eu ponho-me logo a pensar, será que... E então há uma diferença muito grande psicológica nesse sentido. Sem querer entrar muito na tua vida pessoal, estando a entrar, qual foi a mensagem ou as palavras mais duras que tu ouviste durante no que diz respeito à tua imagem? Não tanto que eu imagino que tivesse sido um médico a falar contigo, mas... Vou ser mesmo honesta. Nunca ninguém te vai pegar. Uau. Foi isto que me disseram. É verdade. Sim. Disseram-te isto assim mesmo? Disseram. Olhos nos olhos? Sim. Pelas redes sociais, eu sei que as pessoas conseguem dizer tudo o que lhes apetece. Mesmo à minha frente. Tal como às vezes dizem às mulheres que têm filhos que são mais solteiras. Agora nenhum homem te vai querer, não é? Porque é aquela velha máxima que uma mulher com filhos nenhum homem vai pegar. A mim também me disseram isso. E eu, na altura, estava com uma imagem bem pior do que a que estou agora. Bem pior. O quanto as pessoas conseguem ser horríveis. Sem dúvida. E a coragem que é necessária para verbalizar uma coisa dessas. Sim, porque nas redes sociais ainda vamos vendo que as pessoas têm a coragem para tudo e mais alguma coisa. E eu muitas delas que vou lendo, até acredito que as pessoas nem sentem aquilo. Eu quero acreditar que nem sentem aquilo e que é só mesmo um desvario mental que estão a ter naquele momento. Não, às vezes é mesmo só para magoar. Luciana, eu ia-te pedir assim 5 segundos a pensar naquilo que ficou por dizer, que olhasses para mim como se eu fosse uma dessas pessoas e que deixasses, que olhasses para mim e que falasses por tu aquela coisa que ficou por dizer. Disseram-te e tu guardaste para ti, não tiveste coragem de dizer na altura e agora com uma mulher muito mais empoderada achavas que lhe ias dizer olhos nos olhos. Acho que Ou sempre disseste tudo?
Não, também deixei coisas por dizer, porque às vezes eu acho que não vale a pena, porque a pessoa nunca iria chegar lá, mesmo que eu falasse, a pessoa nunca iria chegar lá. Eu acho que foi exatamente aquilo que eu disse. O limite é da pessoa, não é o meu. A pessoa pode me dizer que eu não consigo chegar mais longe. Eu aceito. É o limite dela, não é o meu. Acho que é mesmo isso que eu diria e que continuo a dizer. Eu agora já nem digo. Eu agora, quando me dizem alguma coisa, eu digo que sim, concordo. E depois penso assim, ok, eu vou fazer à minha maneira. As pessoas que passam por algo do género do que tu passaste, qual é o conselho que tu dás? É não desistir. É não desistir ao primeiro não. Eu ouvi imensos nãos, imensos. Mas quando são confrontadas com estas mensagens de body shamers, de ódio, de body shamers... Eu muitas das vezes eu respondia. Há pessoas que às vezes ainda respondo. E que tento perceber se a pessoa vai perceber o nível de dor que está a causar, não é? E quase nunca consigo. Porque eu acho que a pessoa está tão focada em maldizer e em maltratar alguém, porque claramente está mal por dentro, não é? E que não consegue chegar naquela altura. Eu tento às vezes conversar com a pessoa e perceber, olha, achas bem aquilo que disseste? Mas percebi que não vale a pena. Então agora comecei mesmo a bloquear. E eu acho que neste caso, quando alguém é mal educado connosco na internet, acho que é mesmo o melhor, é mesmo bloquear. Porque estamos a consumir uma energia que não é nossa. Mas quando é olhos nos olhos, como a pessoa que te disse, Luciana, ninguém te pega ou algo assim do género, não foi? Há uma psicóloga que eu gosto muito, americana, que é a Dr. Ramani, que ela diz que ela pratica uma técnica que se chama soul distancing, que é uma técnica que quando alguém está-nos a dizer alguma coisa que nós não gostamos, nós pura e simplesmente não estamos cá. Não temos a alma. Exatamente. Longe. E eu percebi que sempre que alguém entrava no meu espaço pessoal, não é? Alguém que me queria magoar e eu repostava, eu estava a gastar energia. Porque naquele momento a pessoa nunca iria perceber aquilo que eu estava a sentir. E eu percebi que eu estava a desperdiçar a minha energia. Então eu agora, quando alguém me está a dizer alguma coisa que eu não gosto, eu pura e simplesmente olho para a pessoa e fico em silêncio. E a pessoa vai perceber o desconforto. E normalmente tem resultado. Porque a pessoa, como eu não verbalizo nada, como eu não estou a dizer estás-me a magoar ou estás a ser injusto, o que seja, eu pura e simplesmente olho para a pessoa. Olhos nos olhos, do género. É mesmo isso que estás a dizer e que queres dizer, e a pessoa pura e simplesmente vai perceber. Eu acho que estou aí longe demais. Há muita gente que às vezes está-me a dizer coisas que não deve e depois pensa, desculpa se eu fui indelicada, porque eu pura e simplesmente fico só a olhar. Do género, acreditas mesmo nisso? E foi uma coisa que eu aprendi. É mesmo essa coisa técnica do soul distancing. Mesmo distanciar-me, porque senão eu andava chateada todos os dias. Não achas que é um trabalho grande no sentido de transformar mentalidades, principalmente num país como o nosso, que é um país pequeno? E somos um bocadinho rudes ainda. Ainda temos um caminho muito, muito longo, mas somos um bocadinho rudes. Eu todos os dias sou abordada. Eu entro num café, para pedir um café, as pessoas olham para mim, o que é que lhe aconteceu? Têm que saber, é que não me conhecem. É só curiosidade, porque não me conhecem. Não é? E eu não tinha coragem de ir ter com alguém e perguntar o que é que lhe aconteceu. Antigamente era pior, quando eu andava com um penso aqui, as abordagens eram bem piores que acho que são agora. Agora perguntam-me, teve um acidente? Foi, menina? Já estou mais branco porque eu também já estou diferente fisicamente. Porque eu sei o que é ser bem tratada quando eu tinha outra imagem e sei o que é ir a eventos, por exemplo, e ninguém tirar fotos comigo porque eu tinha um penso na cara. Eu sei ver essas diferenças. Eu já sofri isso, já cheguei a ir a eventos e era tudo muito bonito, convidavam-me, mas ninguém tirava fotos comigo. Porque por simplesmente eu tinha um penso na cara. Tu não achas que isto no limite pode levar as pessoas a tirarem a própria vida? Pode. Se não forem tão fortes. Recebo mensagens de pessoas com o mesmo problema que eu e que se esconderam, que deixaram de viver. Muitas dessas pessoas que desistiram. E a própria sociedade tem aqui um papel importante Completamente. nestes suicídios, de alguma forma, ou seja lá o que isso for, porque não é só o teu caso, o body shamer pode ser e o bullying, a todos os níveis, podemos estar a falar de todo o tipo de body shaming. Completamente. A mim já me abalou muito psicologicamente e lembro-me que após essa situação me ter acontecido com os miúdos, eu no dia a seguir eu não quis sair de casa, mas depois uma amiga levou-me para uma feira medieval. E eu, ai meu Deus, eu nunca saí de casa, eu venho para uma feira medieval cheia de gente. E chego lá e pura e simplesmente algumas pessoas passavam por mim, posso abraçá-la? E eu ficava assim, eu vi o seu vídeo, posso abraçá-la? Uau. E abraçava-me. E é uma coisa que me acontece recorrentemente, por acaso. As pessoas vêm-me e pedem-me para me abraçar. Também há essas pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. Portanto, no meio... Porque assim, a internet tem muita gente má.
mas a maior parte não são bons. Sem dúvida. E eu tive muitos comentários maus, muita gente a ser mazinha comigo, a dizerem-me coisas muito feias, a compararem-me a animais, a, sei lá, a coisas mesmo muito feias que me disseram, mas, no entanto, depois tem o outro lado, que são as pessoas boas e que me veem e percebem a minha dor, de certa forma, e depois até me dizem, olha, obrigada porque me dá inspiração e não sei o quê, e eu sinto-me sempre muito pequenina, porque não tenho noção que a minha página, o meu telefone, chega assim a tanta gente. E é muito bom também sentir esse lado. O que eu acho é que a internet tem o problema de que essas pessoas más, como tu dizes, como intitulas de pessoas más, fazem mais barulho do que as pessoas boas. As pessoas boas estão sossegadas no seu canto. Sem dúvida. E as más têm esta tendência natural de vir... Porque é uma terra sem lei ainda. Ladrar. Porque a internet ainda é uma terra sem lei, não é? As pessoas sabem que atrás de um perfil falso ou qualquer coisa podem, por isso, simplesmente falar mal de alguém. Eu acho também que ninguém lhes dá atenção a esse tipo de pessoas. Claro, são pessoas frustradas, são pessoas que estão... Cada um dá o que tem. Que estão frustradas e que de alguma forma encontram ali o único sítio onde alguém lhes dá atenção, porque senão tinham muito mais que fazer. Assim, todos nós vemos coisas que não concordamos na internet. Todos nós. Sim. Às vezes eu vejo coisas que penso, olha, eu sei, isto é mentira, ou eu sei, não faz sentido. E não vou lá comentar e confrontar e, dizer, e ser desagradável. Sim, porque as pessoas boas eu vivo em sociedade e não só, eu tenho uma consciência. Respeitam, exatamente. E o que eu percebo é que existe uma falta de empatia gritante hoje em dia, mas gritante mesmo. E acho que tem tendência a aumentar. Sim, mas há aqui uma minoria que há de ser 2, 3% ou algo desse género, que tem capacidade de alguma forma de passar uma mensagem de que a internet só tem coisas más, as redes sociais só têm coisas más. Mas não. Porque quase que parece isso, porque quando nós vamos ver as notícias e os comentários, aquilo que encontramos é sempre que esta é a área mais negativa da sociedade. Eu noto é que hoje em dia as pessoas estão cada vez mais... querem coisas mais reais. Já se cansaram muito do perfeito, do maravilhoso, que toda a gente tem uma vida maravilhosa, e gostam mais de coisas reais, de alguém com quem se possam empatizar e tipo, ok, esta pessoa conhece a minha dor. Eu própria também já deixei de seguir imensas pessoas que eu percebi que não me identificava, não fazia sentido estar a ver vidas que eu sei que não existem, que não são perfeitas, e comecei eu própria também a fazer uma seleção das pessoas que eu seguia, não é? E percebi que isso também me ajudou a ver o meu feed, não é? E tipo, ok, agora também vejo aquilo que quero e aparece-me aquilo que eu quero. Porque antes já cheguei a ver coisas com as quais não me identificava, mas lá está, nunca fui mal educada, nem nada do género, por isso simplesmente deixava de seguir, ou não comentava. Eu acho que isso é uma coisa que é só não comentar. Não gosta, não comenta. Já está no cantinho. Acho que é o mais fácil que existe. Acho que és uma mulher poderosa. Acho que és uma mulher incrível mesmo. Olhos nos olhos. Acho que és um ser humano super poderoso, com potência enorme. Percebe-se aqui ao teu lado que o tipo de mulher que nós temos aqui. Eu gostava pessoalmente de te ver como mentora, como alguém que pelo menos seguir esse caminho. Na minha perspectiva, fazia muito sentido. Agora está aqui a ser plantado um bichinho. Fazia muito sentido, porque acho que o mundo precisa de ti e as coisas na maior parte das vezes, ou acredito que sempre, não acontecem por acaso. E há de haver alguém que faz com que isto aconteça e que alguma entidade, e acredito mesmo muito que as coisas não são por acaso. Foi um gosto enorme conhecer-te, foi mesmo incrível, porque estou mesmo contente, porque tu és uma daquelas pessoas que impactou a minha vida de uma forma incrível. E deixava-te uma pergunta final para terminarmos isto, que é, Luciana, se tu achas que o body shame é treta? Não é treta. Ele existe e mata vidas, mata pessoas, modifica cabeças e corações, ele existe mesmo e é evitável. Não é treta. Ficamos com esta mensagem da Luciana, que acho que é mais que evidente, a preocupação que temos que ter com este tema, no intuito de educar uma sociedade, e nós, enquanto marca Fitness Up, é isso que temos estado a fazer, é isso que vamos continuar a fazer, intervir socialmente para que possamos ter um mundo e um país como é Portugal cada vez melhor. Obrigado. Obrigada.